palavras, lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6 a 8. A Bíblia diz que de todas as palavras que o Senhor ordenou, essas palavras deviam estar no coração. Teu coração, ele diz, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, ou sobre as palavras. Aqui em contexto que o povo estava a ouvir. Ensine a seus filhos. Converse sobre elas, sobre essas palavras, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. A ideia aqui é, irmão, em todo momento, todas as fases, a palavra de Deus possa estar presente, uma vez que colocamos a palavra diante de nós pela nossa confissão. E passamos essa palavra aos nossos filhos, andando com eles, sentando, deitando, levantando. Os nossos filhos vão pegar essa palavra, vai passar para eles um comportamento à luz da palavra de Deus. E é o que nós mais precisamos nessa fase, ter comportamentos ou procedimentos dignos da palavra, o resultado da palavra. Todo o nosso procedimento deve ser à luz da palavra. O que nós mais vemos hoje é muitos cristãos orando, é muitos cristãos meditando, mas poucos cristãos refletindo o caráter da palavra. Sabes, irmão, orar, meditar não faz parte do caráter, faz parte de práticas, ou melhor, faz parte de um devocional. São coisas que quando nós fazemos, o objetivo é fortalecer o nosso espírito e, consequentemente, a nossa alma e o nosso corpo. Porém, há uma grande finalidade desses dois elementos que tem que resultar na nossa integridade, a nossa vida tem que refletir Cristo. Porque de fato, a vida que nós temos é a vida de Cristo. Logo, precisamos demonstrar ações tipo de Cristo, andar sempre na alegria, no amor, na paz. Irmão, fazendo a paz com todos. Ainda que muitos não quiserem essa paz, você faz questão, irmão, de mostrar essa liberdade de dar em paz com todos. Perdoar, não ser orgulhoso, ser benigno, ser manso, ser fiel. Então, quando nós guardamos a palavra em nossos corações, um dos principais objetivos é ter comportamento à luz da palavra. É mais do que querer orar mais, querer meditar mais. Todas essas coisas praticadas, a oração e a meditação, elas têm um grande objetivo, é nos ajudar a não só ver o poder de Deus, mas também a trabalhar no nosso caráter. Precisamos olhar muito para o nosso caráter. Sabes, a falta de caráter da palavra é que tem feito muitos relacionamentos se desestabilizarem, é que tem feito os filhos se desviarem, é que tem feito pais se adulterando, é que tem trago muitos problemas. É falta de caráter, sabe? Cada um de nós precisa olhar no outro, ou melhor, quer ver no outro um caráter inspirador, algo que lhe traz segurança, confiança. E quando não vê isso, irmão, praticamente há uma frustração, há um desgaste mental, há um desgaste. As pessoas ficam cansadas. Então, irmão, devemos orar sim, devemos meditar sim, nunca devemos parar de nos alimentar espiritualmente. Mas lembra sempre, há um objetivo para tudo isso. Andarmos com Deus em comunhão e refletirmos a imagem de Cristo através de um procedimento correto. Mas ok, estamos aqui a falar sobre a importância da palavra. E esse tipo de comportamento ou de caráter é resultado da palavra em nossos corações. Mas vamos ver ainda alguma coisa muito importante que o apóstolo Paulo fala relativamente à palavra. Ele diz lá em Romanos 15, se podemos abrir as nossas Bíblias,
Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, o apóstolo Paulo, irmão, ele deixa algo muito claro para nós. E eu costumo dizer, a palavra de Deus, ela foi escrita para nós, não só para termos o conhecimento, mas para podermos andar segundo ela. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Salomão dizia em Provérbios que dos mais velhos é a sabedoria, é a experiência. E vê, aqui estou a usar essa expressão dos mais velhos porque dá ideia de algo ou de alguém que viveu muito tempo. Então tem um passado, tem muitas experiências que pode comunicar a título de exemplo ou de prevenção para alguém. E aqui Paulo está a dizer que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Para nos ensinar. Vê? Tudo que foi escrito. E aqui em contexto, Paulo não está a dizer de todo tipo de literatura. Paulo está a dizer da palavra. Paulo está a falar da palavra. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, vê? E ele diz de forma que por meio da perseverança, irmão, e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Vê? Não era então qualquer tipo de literatura, eram as Escrituras sagradas. Estava o livro que foi levado à categoria máxima de um livro por excelência, a Bíblia, a Palavra de Deus, pelo seu tipo de conteúdo que encerra em si mesmo um conjunto concreto determinado. A Bíblia não há contradição, há verdades notadas em cada entrelinhas dos versículos. Irmão, cada promessa, cada profecia, a palavra de Deus, ela foi escrita para nós, para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ou seja, ao lermos a Bíblia, irmão, nós encontramos homens que mesmo não tendo visto Jesus, perseveraram até o fim. Eles foram até o fim na fé. A Bíblia destaca sobre eles, lá no livro de Hebreus, os heróis da fé. Eles foram adiante, irmão, olhando, irmão, para aquilo que haveria de acontecer, não desanimando, não desfalecendo, permaneceram firmes. E a Bíblia está dizendo que tudo isso foi registrado, irmão. Foi registrado por meio, a Bíblia diz, para nos ensinar. Houve uma perseverança escrita para nós, os santos, e o bom ânimo que eles demonstraram foi registrado nas Escrituras. Ele está a dizer, olhem para esses homens que perseveraram e mantenham a vossa esperança. Irmão, e nós só temos dois tipos de esperança. Há dois grandes tipos de esperança que a igreja tem. Uma acontece com a primeira. A primeira esperança que nós temos, irmão, é o arrebatamento, que é iminente, pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento da igreja. A vinda, ou melhor, o tempo em que nós vamos nos encontrar com o Pai. Há uma outra esperança que tem a ver com a transfiguração do nosso corpo. Vamos deixar essa habitação terrena. Seremos vestidos de outro corpo. A Bíblia fala que os mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Enquanto eles, tanto a nós, irmão, nós teremos o corpo transfigurado, o corpo que sobe. Essa é uma outra esperança. Porque indica indica em algo que está para acontecer. Agora, quanto ao nosso estilo de vida, nós vivemos é pela fé. A fé é a maneira correta do santo viver. Agora, irmão,
olhamos no que a palavra de Deus está a dizer sobre os exemplos que precedem das Escrituras, né? Quer dizer que se nós queremos aprender a perseverar, a ter um procedimento de alguém que crê no Senhor Jesus Cristo, de alguém que vive ou que quer viver conforme a vontade do Pai, segundo a vontade do Pai, precisamos olhar nas Escrituras, porque nas Escrituras, irmão, há exemplos que foram escritos para nos ensinar. Há pessoas que perseveraram, que tiveram bom ânimo. E Jesus disse: tenham bom ânimo. Ele disse: terá aflições sim, mas tenham bom ânimo. E ver, a palavra está a dizer, para que nós possamos olhar nela e ver pessoas que tiveram bom ânimo, de modo a manter a nossa esperança, porque já fomos salvos através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Mas essa salvação, irmão, é uma garantia de que nós verdadeiramente estaremos com o Pai, não muito distante desse tempo. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é uma da nossa esperança. Então, para mantermos firmes na nossa esperança, a Bíblia está dizendo: olham nas Escrituras, estudam sobre os homens que viveram na fé, permaneceram inabaláveis, animados, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Paulo, ele fala lá em Romanos, no capítulo 1, eu gostaria que fôssemos lá. Ele fala de uma jornada, capítulo 1, lá no versículo 10, no livro de Romanos. Ele diz, no versículo 10, ele diz: em minhas orações, e rogo agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois é grande desejo no meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Era desejo de Paulo estar com seus irmãos, era desejo de Paulo. O que Paulo revela aqui nas suas palavras, irmão, é uma vontade de estar com os irmãos. Mas uma coisa subentendida aqui é que Paulo era alguém que, independentemente das suas prisões, açoites e perseguições, ele tinha ânimo e perseverança, ele perseverava na palavra. É o que nós precisamos fazer, irmão. É o que nós precisamos fazer. Lá em Filipenses 3, 12 a 14, o apóstolo Paulo ainda ele traz uma ideia, irmão, de perseverança. Embora não tenha alcançado o que ele quis alcançar, mas ele não desistiu. Exemplos de perseverança, ânimo. Ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo, ou foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo, ou seja, não há desistência, temos que avançar, deixando as coisas que para trás ficam. Devemos olhar para o alvo, devemos avançar. Há coisas que precisamos ainda alcançar, no sentido de manifestação. E esse texto, irmão, é um texto ligado, irmão, à vida de prosperidade, porque dá a ideia aqui, irmão, que a prosperidade é algo gradativo. É algo que, enquanto a gente for andar na fé ou dentro do propósito de Deus, irmão, nós veremos cada vez mais manifestar em nossas vidas a prosperidade. Quando nós damos passo de fé dentro do propósito do Senhor para as nossas vidas, irmão, nós veremos de forma gradativa essa prosperidade. Paulo está a dizer aqui que ele estava a caminhar ou a ir, irmão, no sentido de alcançar. Ele disse: não julga ainda ter alcançado. Ele diz: mas eis que prossigo. Ele traz a ideia de esquecer as coisas que para trás ficam. Prossigo, ou seja, avanço. Não devemos desistir, temos que avançar. É um exemplo de perseverança.
é um exemplo de bom ânimo. Está nas Escrituras. Como saber vencer, ou melhor, como devemos vencer, irmão, as situações da vida, as turbulências, as tempestades, o vento que vem com grande força e bate na nossa estrutura, no nosso corpo, na nossa família, procurando nos destruir. Como vencer tais situações? Precisa ficar firme na rocha da palavra de Deus. Firme na palavra. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus 7, lá nos versículos 30. Firmes na palavra. Temos que olhar na palavra, irmãos. Temos que ficar firmes na palavra. Temos que olhar nas Escrituras Sagradas e aprender com aqueles homens que viveram na fé e a vida deles foi registrada porque o Espírito Santo assim quis. Que nós olhássemos na palavra e víssemos o que o exemplo desses homens foi registrado nas Escrituras para nós mantermos a nossa esperança. Quer dizer que de fato Jesus virá. De fato nós estaremos lá com Ele, no banquete, na boda. Estaremos lá. Irmão, esteja firme. Olha nas Escrituras. Eu disse ontem no culto, irmão, não dê ouvido às circunstâncias e a homens que não são da fé. Aprenda a ouvir Deus. Certa vez, ou pela primeira vez, o homem ouviu uma voz diferente da voz de Deus. E deu credibilidade nessa voz. Problema surgiu na humanidade. Quando Deus se apresenta ao homem, o homem dá os seus argumentos e Deus disse: quem te disse? Quem te disse que você estava nu ou estás nu? Quando nós começamos a ouvir coisas fora da palavra de Deus, irmão, aí começam os nossos problemas. Quando você ouve conselhos em respaldo bíblico, quando você ouve conselhos que te colocam mais contra alguém do que no sentido de trazer reconciliação, quando você ouve pessoas, irmão, que não estão em linha com a palavra, você ouve todo tipo de problema, menos a palavra de Deus, irmão, você vai se colocar num problema. Sempre que você dá atenção ao problema, irmão, você dá espaço para o problema na tua vida. Sabes, o que nós precisamos focar é Jesus. O que nós precisamos focar é a palavra. É a palavra que é a solução para nós. Então, a instrução da Bíblia aqui, em Romanos 15, irmão, é que nós devemos olhar para as Escrituras. Tudo foi escrito, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. A Bíblia que nós temos não foi escrita hoje. Quando Jerônimo trabalhou na tradução da palavra do hebraico para o grego, do grego e foi passando aí para o latim, irmão, quando ele trabalhou nessas questões, foram muitos anos. Para estar no formato que nós temos hoje, passou muitos anos. Mas tudo isso foi registrado, irmão, para nos ensinar. Valorize a Bíblia que tu tens, irmão. Medita na palavra. Todo o poder de Deus que você quer ver está na palavra, é pela palavra do seu poder. Todo o poder de Deus está na sua palavra. E o Espírito Santo, quando você fala em fé, faz questão de tornar ou de dar forma àquilo que você fala. E os anjos trabalham conosco, com eles, nesse ofício, para nos ajudar a viver todos os benefícios conquistados por Jesus naquela cruz, dado a nós de graça. De graça nós recebemos. Irmão, nós precisamos olhar na palavra. Precisamos olhar na palavra. A nossa esperança tem que ser viva como a nossa fé. Aleluia. Não perca essa esperança. Essas questões de se perguntar, mas quando é que Jesus vai vir? Quando é que Jesus... É alguém que está cansado e perdeu a esperança. Esse tipo de pergunta, esse tipo de discurso é de alguém que perdeu a esperança. Quando a Bíblia diz que a esperança não traz confusão. Romanos 5,5 não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então deixa a tua esperança
viva. Olhe nas Escrituras. O que a Bíblia está a dizer de uma forma assim, implícita aqui, que nós não... Implícita não muito direta, que nós não, às vezes não conseguimos perceber, é que a menos que, ou se a gente não olhar nas Escrituras, ativamente, diariamente, conforme Deus aconselhou a Josué, podemos perder a esperança. Não vamos nos manter firmes nessa esperança. Sempre que nós deixamos de olhar o nosso rosto no espelho e só andamos, vamos esquecer da nossa aparência. Vamos esquecer da nossa aparência. Vamos nos perguntar se estamos lindos ou não. Estamos a chegar no trabalho, em qualquer lugar, perguntamos às pessoas como é que nós estamos. Mas quando você olha para si mesmo no espelho, e o espelho da palavra, você sabe todos os dias, você sabe que você é abençoado, que você é um sucesso, que você é próspero, que Cristo virá buscar você como noiva. Toda hora você está olhando no espelho da palavra e você pode desandar, irmão, você não vai esquecer disso. Por quê? Porque você contempla o teu rosto no espelho da palavra. A palavra mostra quem você é, como você está e onde você está. Você está no lugar certo em Cristo Jesus. A não ser que você olhe na palavra. Ou seja, se você não olhar na palavra, você vai perder a consciência, a mentalidade de quem você é em Cristo, do que você pode em Cristo, do que você tem em Cristo. Lembremos disso. Estude a palavra. Estude a palavra. Para fechar, 1 de Timóteo 4,13, a Bíblia diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Dedique-se a isso. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ou seja, leia publicamente a palavra. Deixa que as pessoas ouçam a palavra. Exorte à luz da palavra, ensina a palavra. 1 de Timóteo 4,13. Então, irmão, é isso. Que pensemos diariamente, entendamos, na verdade, a importância de nós estudarmos a Bíblia. A palavra de Deus foi registrada para nos ensinar. Bem, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, na prática dessa palavra. Amém.